Cara, mas é o que a gente tava falando ontem desse campeonato, que você tem um bloco que tá muito acima, essa galera ali, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e o Mirassol, já dá pra gente colocar. Acho que dá pra gente colocar até Botafogo, Bahia e Fluminense nessa turma assim, que deu uma desgarrada legal. Cara, você tem um bloco ali, desse que você tá fechando o Todo mundo G8. tá brigando pela 8ª colocação. Você tá com 48, São Paulo, a gente vai ter a classificação já já. Quem tá dentro da zona de abaixamento tá com 41. São 7 pontos, pô. Então, assim, rodada passada poderia ter mudado um monte de coisa ali, se o Inter vencesse, etc. Então ficou um bolo ali. A galera de 45, ó. Atlético Mineiro, Bragantino, Vasco. E aí 46, Grêmio, Corinthians com São Paulo 48. São 6 times. Acho que dá pra gente colocar tranquilamente 6 times lutando por essa 8ª vaga, que ainda não é garantida. Depende muito do que vai acontecer na Copa do Brasil, mas olhando pro lado do Vasco, é o que a gente falava. O Vasco pode ir para a Libertadores via Copa do Brasil, sendo campeão, mas se pegar a 8ª colocação, você ainda abre umas 2 frentes, que seria um possível título do Fluminense ou do Cruzeiro. Na verdade, se o Cruzeiro eliminar o Corinthians e o Vasco terminando na 8ª colocação, vai já estar na Libertadores, estaria na Libertadores. Porque ou ele seria campeão, ou o Fluminense, ou o Cruzeiro. Então, assim, o Vasco tem esse foco para o jogo de hoje contra o Mirassol. O jogo é às 7 horas da noite em São Januário, ingresso esgotado, como já está para o jogo contra o Fluminense, inclusive, também. A maioria dos setores, pelo menos. Mas a expectativa ficou dessa maneira. E o Diniz chegou a falar há pouco tempo, né? Que o time teve essa possibilidade antes, quando teve a sequência de derrotas, e não soube aproveitar o bom momento para realmente entrar nessa luta, né? Você vê, cara, diferença hoje de 3 pontos, o Vasco ficou 5 jogos com 5 derrotas consecutivas, 5 jogos sem pontuar, e ainda assim existe uma possibilidade, ainda que remota ali, de entrar ali nesse G8. Mas tem muita gente ainda com receio, tá, Ilan? Recebi muita mensagem de vascaíno com medo de... Fazendo conta, Fazendo conta ainda. Os caras se o Inter ganhar tudo, se o Santos ganhar tudo, se o Vitória ganhar tudo, eu falei, pô, mas aí também... Não tem como todo mundo ganhar tudo também. A questão é que o Vitória está ganhando tudo, né? Mas aí tudo bem, a gente tá falando de um time. E o Fortaleza tá em ascensão também, né? O Fortaleza tá difícil sair, mas o Fortaleza, amigo, tá jogando futebol para sair fora. Não sei se vai dar tempo. Essa é que é a questão. Tá difícil a situação do Fortaleza. Mas ali, a briga ali tem 1 ponto de diferença pro Santos, por exemplo, o Fortaleza. E pro empatado já em número de vitórias. Eu não sei como é que tá saldo de gols ali. Sim. E o Inter tá numa... A gente vê essa galera... Acho que eu falei até num período quando o Vasco estava perdendo. Essa galera que já tá mais tempo embaixo, Vitória, Santos, Fortaleza... A própria torcida já abraçou a causa no sentido de, cara, a gente precisa sair dessa e vamos. E aí você ganha um jogo, você já dá uma subida na moral. O Inter, assim como o Vasco estava num viés de queda até golear o próprio Internacional, estava muito nessa, pô, a gente estava sonhando com algo melhor, e aí de repente você começa a cair de rendimento, aí você entra numa espiral que você não consegue nem mobilizar a torcida para fazer esse movimento ali de fim de temporada para conseguir alavancar. Então você vê um Inter num viés de queda muito forte. Aí tem que ver como é que vai ser o impacto do Abel agora nessa chegada ao Beira-Rio, nessa questão. Ele mesmo fala da questão anímica, que ele vai tentar trabalhar para esses últimos 2 jogos, a figura do Abel que ele tem dentro do Inter também. Mas você vê ali Fortaleza, até o Juventude chegou a ter um momento ali onde ameaçou tentar sair da zona de rebaixamento, mas me parece, inclusive o próprio Ceará, tá? O Ceará pega Flamengo agora e o Palmeiras na última rodada. Então, assim, o Ceará parece que está um pouco mais confortável, mas ele tem 2 duelos difíceis. Apesar de a gente imaginar que o Palmeiras vai chegar bem combalido assim, em relação a essa derrota, perder basicamente, deve chegar já sem chance de título na última rodada, mas você tem muito da questão moral também, o jogador ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ser cobrado, então também não acho que o Palmeiras vai entregar o jogo para o Ceará, não. Então, para mim, são 2 times que tem que ter um olhar mais atento nessas últimas rodadas, Ceará e Inter nessa queda, principalmente o Inter, tá? Hoje, meu palpite para cair, assim, a gente já rodou algumas vezes aqui nesses palpites, né? Mas hoje meu palpite para cair é o Inter. O Vasco conseguiu transferir o peso que tinha no Vasco pro Internacional, né? O 5-1 quase que transfere todo o medo do torcedor vascaíno de cair pro torcedor colorado, né? Coloca o Internacional numa crise, manda o Ramon Dias embora por conta da goleada, obriga o time a trocar de técnico, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, tendo que fazer ajuste de última hora.
Então, assim, eu acho bem provável que o Internacional fique bem abalado com a situação e tenha mais dificuldade até do que o Santos, que tem porque eu acredito muito que além do futebol jogado, óbvio, isso é o principal do futebol, mas acho que o poder das narrativas também é muito importante no futebol. Eu acho que quando você entra em campo com a narrativa de superação, de estar trabalhando no sacrifício, como é o caso do Santos, que tem um Neymar jogando em sacrifício, tem o peso de ter um jogador como esse sacrificando um possível continuação da carreira e até a posição dele na Copa do Mundo para salvar o Santos dessa situação, isso influencia na maneira como os jogadores se portam dentro de campo, né? E o Internacional vir nesse viés de queda, trocando de técnico, meio que começando a alimentar esse desespero. Vindo de goleada. Eu acho que tudo isso influencia, né? Eu acho que as narrativas, elas são muito fortes. Eu acho que o Botafogo, por exemplo, a derrocada do Botafogo em 23, pra mim, passa muito pela narrativa, né? Que vira a narrativa do, cara, o Botafogo tá fazendo a melhor campanha possível pro Botafogo, cara, e se o Botafogo entregar? E isso começa a alimentar e passar na cabeça dos jogadores e vai começando a pesar. Então eu acho que o Internacional tem que vencer essa batalha muito mais mental do que dentro de campo. Eu acho que não são jogos impossíveis do Internacional ganhar, mas tem uma dificuldade ali maior porque tem que vencer essa narrativa que está se criando de que o Internacional entrou em crise faltando 2 rodadas e estando na zona de rebaixamento. Vamos lá, o Inter falta jogar com o São Paulo na Vila Belmiro, fora de casa nessa rodada, e fecha contra o Bragantino em casa. 2 times vindo de goleada, né? Hã? São Paulo tomou 6 do Fluminense e Inter tomou 5 do Vasco. É verdade. São Paulo precisa do resultado, porque ele também tá brigando ali, por incrível que pareça, tá brigando por G8, né? Hoje ele é o 8º colocado, inclusive. Então, pro Inter falta São Paulo fora, Bragantino em casa. Santos falta o quê? Bragantino que também ainda luta por G8. Né? Verdade. Sim. Santos é o quê? Sport Recife? O Santos pega o Sport Recife? Não, o Santos já pegou o Sport. Já jogou. O Santos é com quem? Vocês lembram aí? Pega os jogos pra mim do Santos e do Vitória. Importante aqui saber o Santos, se eu não me engano, tem um caminho mais fácil, na teoria, se eu não me engano. O Santos ainda tem Juventude e Cruzeiro. Juventude fora de casa Juventude amanhã. Fora, ok, tudo bem. Santos já rebaixado. E Santos e Cruzeiro em casa no domingo. Tá. Santos acho que foi capaz de fazer 4 pontos pelo menos, né? E o Vitória pega o Bragantino e o São Paulo. Vitória pega o Bragantino em Vitória? É onde o jogo? Em Vitória, em Salvador? Red Bull como mandante. Então é Red Bull, Bragantino amanhã mandante contra o Vitória e depois... E depois é contra o São Paulo. Vitória contra o São Paulo no Barradão. Vitória e São Paulo no Barradão. Se a gente for olhar rodada por rodada, acho que dá pra gente dizer que o Santos vence pelo menos 1, o Vitória vence pelo menos 1. Não tenho certeza se o Vitória vence. O São Paulo mas o Vitória tá jogando mas o Vitória tá jogando futebol. Acho que tem futebol para ganhar pelo menos 1. Que vai ganhar pelo menos na última rodada precisando. O Vitória dá pra gente dizer que ele chega a pelo menos 45 e Santos pelo menos 44. O que obrigaria Fortaleza e Inter pontuar nas 2 rodadas. Eu honestamente tô torcendo pro Fortaleza, mas eu não tô considerando o Fortaleza. Acho que o Fortaleza vai cair. Sim. Por causa da pontuação já tá muito difícil pro Fortaleza. Eu tô pensando aqui, eu tô cogitando aqui o Inter. O Inter, também acho que o Inter hoje é o candidato principal a cair. Eu acho que os candidatos são esses aí. Eu acho que hoje os Z4 são de fato os favoritos a caírem. Mas eu tô pensando o que o Inter precisa fazer. O Inter... Essa rodada é crucial pro Inter. Porque eu tenho a impressão que só com a vitória no último jogo contra o Bragantino, que eu nem sei se vai acontecer, mas o Inter joga no último jogo com o Bragantino no Beira-Rio. Aí poderia 44. Mas eu tenho a impressão, o palpite, de que só com essa vitória no Beira-Rio ele não vai se salvar. Então ele precisaria pontuar. O jogo é hoje com o São Paulo? Não, amanhã, né? Hoje é terça-feira. Então, assim, nesse meio de semana, o Inter precisaria pontuar contra o São Paulo fora na Vila Belmiro. Então, eu acho que pelo isso menos aí um empate, né? Torna a tarefa do Inter mais difícil, por razões óbvias. Né? O Santos, ele hoje está à frente, mas é por saldo. Claro, se o Inter vier na última rodada, mesmo sem ganhar, se ele perder o São Paulo nesse meio de semana, na última rodada conseguir um 3-0, 4-0 em casa contra o Bragantino, que é improvável, ele pode até ultrapassar o Santos com a mesma pontuação. Porque o Santos, ele passou o Inter agora por saldo de gols. A gente não tá com saldo ali. É um ou dois a mais. Gols, mas é muito pela goleada. Foi a goleada que o Vasco deu. Se o Vasco não consegue uma goleada em cima do Internacional, o Internacional não estaria no Z4. Mas é aquilo, o Vasco goleou os 2, né? Pois é. A diferença é de 1 gol, né? Diferença de 1. O Vasco fez 6 no Santos e 5 no... Ô, Fernandinho, e o Ceará vai jogar com quem nessas últimas 2 rodadas? Com o Flamengo, né? No Maracanã? Palmeiras lá, né? Palmeiras lá. Flamengo... Eu acho que o Ceará... Assim...
o Ceará deve perder do Flamengo no Maracanã. Um resultado normal. Vamos considerar que vai perder do Flamengo no Maracanã. E a última rodada pro Ceará seria... E aí, meu amigo... No Castelão, você imagina a pressão. Aí nós temos... Mas pode ser que o Palmeiras defere, você não acha, não? Dependendo do que acontecer no Maracanã, o Palmeiras pode já tirar o time de campo. Tem uma questão envolvendo o Ceará... Sim. Mas assim, mesmo o Ceará, mesmo o Ceará com o Palmeiras completo na última rodada, desinteressado, cara, o Ceará tá jogando... Aliás, o Ceará não, né? O Ceará também deu uma caída. O Vitória que tá jogando bola. Mas assim, eu não considero o Ceará livre. Também não. Eu não vejo o Ceará necessariamente ganhando um jogo desses dois aí, não. Acho que ele vai perder o Flamengo, a princípio. Palmeiras e pode empatar reserva, em casa com o Palmeiras. Pode empatar. E aí, com 44 pontos... Qual é o saldo do Ceará, ô Fernandinha? E o do Inter e do Santos? O saldo do Ceará é bem menos melhor. Menos 11 o Santos? O Ceará perde, mas perde por pouco, né? Mas como assim? Então, menos 12 o Inter? Ah, tá. E o Ceará é menos 3. Teria que tirar 9 de saldo. Então o Ceará tem um saldo muito melhor que eles. Tem, muito melhor. Saldo de então gols, o Ceará empatado com esses dois aí... Na minha simulação, terminava 3 times com 44 não, mas ele cai, rebaixado. Mas ele... não, já tá com 11 vitórias. Já tem 11 vitórias. Os caras iriam pra 11. Empatariam em número de vitórias. Saldo, o Ceará... aí o critério é o saldo de gols. O Ceará, ele precisa de 1 ponto, a princípio, né? Ele precisa de 1 ponto. Não garantia. Assim, não é garantia, mas com 1 ponto ele tem muita chance de ficar, porque tem um saldo muito melhor que os outros. Então pode cair alguém com 44 e ele não cair. Então, na última rodada, o Inter joga no Beira-Rio, o Vitória joga no Barradão, o Ceará joga no Castelão, o Santos joga fora. A última rodada do Santos é contra... Em casa contra o Cruzeiro. Jogo na Vila Belmiro. Esses 4 times que estão com mais risco ali de queda... E o Fortaleza, última rodada. A gente tá esquecendo do Fortaleza, tá? O Fortaleza deu uma crescida. Botafogo aqui no Rio. Mas jogo difícil, Fortaleza. Mas se você pegar Ceará, Vitória, Santos e Inter, os 4 definem em casa. Eu acho que essa rodada para eles, que acho que a grande maioria joga fora, pode ser o que vai definir ali a vida de cada um. Porque na teoria, dá para o Ceará contra o time reserva do Palmeiras, um possível reserva ou desmobilizado do Palmeiras... Imaginar o Ceará favorito, o Vitória contra o São Paulo desmantelado na última rodada, cheio de desfalque como tem jogado, favorito, e tem jogado bola, o time do Vitória. O Santos é contra quem na última que você falou? Cruzeiro, já é complicado pro Santos. Vamos lá, quem cai, Joãozinho? Eu acho que cai os 4 que estão aí, Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport. Eu também acho que cai esses 4 aí. Eu acho que o Internacional vai gente, é adivinhômetro aqui, tá, gente? Né? Não é bola de cristal. Né? Eu acho que são os favoritos a caírem. A Juventude e Sport já caíram. E eu acho que, de fato, o Inter e o Fortaleza... E o Inter, assim, pelo momento, tá muito tumultuado. Aí o Abel já chegou falando bobagem. Assim, tá um cenário... Era pra ser um impacto positivo do Abel a chegar. Era pro Abel chegar dando um impacto, uma injeção de ânimo no time. E já trouxe um outro problema que não tinha nada a ver com o campo-bola, que já dá aquele... O cenário do Inter tá muito conturbado, né? Tá muito conturbado. Time grande, com cenário conturbado, é pior do que o time o jogo contra com o menos Vasco, peso. Você via que o time não tinha aquele senso de urgência. Em momento algum, o time esboçou uma reação para não ser goleado pelo Vasco. Era assim, um jogo fácil pro Vasco ali, que fez 3, 4, 5. O gol, foi uma casualidade o gol do Internacional ali, numa bola parada, no vacilo do sistema defensivo do Vasco. De resto, o Inter não fez nada no jogo. Nada. O Vasco então, não foi assim, ameaçado. Nesse momento do campeonato, você fazer um jogo tão apático, realmente se tiver uma virada, uma guinada ali, até falo, contra o Inter, primeiro tempo contra o Santos, o Inter jogou bem. No Beira-Rio poderia ter vencido o Santos, talvez tenha sido o jogo que definiu, né, o cenário. O Inter poderia ter vencido o Santos e o Santos estaria numa situação bem mais complexa agora e o Inter bem mais tranquilo. Mas eu não vejo o Inter, pelo menos não mostrou nessa última rodada, no segundo tempo contra o Santos também não, uma força para sair daí. A força que a gente tem visto em Vitória, Santos e Fortaleza, acho que tem faltado ao Inter, a não ser que vire realmente a chave.